Eu não sei quantos de vocês, os jovens com certeza, já ouviram falar desse tipo de feira, a Comic Con. É uma feira muito popular nos Estados Unidos e em muitos países da Europa. Inclusive já chegou no Brasil, inclusive já chegou na nossa cidade. Há um tempo atrás, ali na Arena das Dunas, houve uma feira da Comic Con. E essas feiras, eles têm como atração principal os super-heróis. O público jovem, o público adolescente e muitos adultos também se fantasiam do seu super-herói preferido e vão participar dessas feiras, comprando produtos, comprando revistas, enfim. São feiras muito populares. Os super-heróis, eles têm uma atração muito grande com os jovens, com as crianças, mas também com os adultos. Os adultos ficam fascinados com os super-heróis. E muitas vezes, meus irmãos, nós queremos ser como os super-heróis. Nós queremos ter superpoderes. Acho que por isso nós nos identificamos tanto com super-heróis. A gente quer ter super força, super agilidade, super inteligência. Nós queremos ser super. Mas nós não somos. Nós somos gente de carne e osso. Nós não temos super poderes. Nós enfrentamos as realidades da vida com a nossa cara limpa. Nós não podemos nos mirar nos super-heróis para que eles sejam exemplos para nós. Porque esses são ficção. Não existem. Mas nós podemos olhar para algumas pessoas de carne e osso, seres humanos como nós. Podemos olhar para estas pessoas, nos mirar nestas pessoas. Esta noite, eu quero continuar falando sobre exemplos, sobre testemunho. O tema da nossa mensagem, o título da nossa mensagem essa noite é Elias, um homem de Deus, de carne e osso. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Nós vamos ler o verso 1 ao verso 7 e vamos olhar para o testemunho, para o exemplo de Elias, esse homem de carne e osso, que não tinha superpoderes, mas nós podemos olhar para a sua vida, um exemplo de testemunho de um homem de Deus. 1 Reis, capítulo 17, verso 1, está escrito assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi ele, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Até aqui. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por esse tempo tão precioso, tão especial, que agora participamos. A leitura da palavra, a exposição da palavra. Pedimos e rogamos que Teu Espírito Santo continue nos orientando, nos dirigindo em tudo o que estamos fazendo esta noite. Em especial esse momento, tão fundamental, tão decisivo para nossas vidas. Que Teu Espírito Santo esteja mais uma vez iluminando a nossa mente, a nossa compreensão e o nosso coração,
para entendermos aquilo que tu queres nos falar essa noite. Que não seja eu, mas a tua voz falando à tua igreja. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus é que nós oramos. Amém. Semana passada nós falamos sobre testemunho. Nós falamos sobre 4 pessoas e o testemunho dessas 4 pessoas. Nós falamos sobre um general famoso, Naamã. Falamos sobre Eliseu. Falamos sobre Geazi, o ajudante de Eliseu. E de uma menina, que nós não sabemos o nome, mas que deu um testemunho de ser uma menina, uma serva do Senhor. E esta noite eu quero continuar falando sobre testemunho. E vou usar o profeta Elias como base da nossa mensagem, como exemplo do nosso testemunho. Meus irmãos, uma das coisas que me chama muito a atenção na Bíblia, que eu admiro por demais na Bíblia, é que a Bíblia nos apresenta seres humanos. A Bíblia nos fala de pessoas normais, com sentimentos normais, com medos, com angústias, com ansiedades, como eu e como você. A Bíblia não apresenta homens e mulheres com visão de raio-x. A Bíblia não nos apresenta homens e mulheres com super velocidade, com super força. Apesar de Sansão ter sido uma exceção. Mas nós sabemos de onde vinha a força de Sansão. Qual era a origem da força de Sansão? Não era um superpoder, mas era o poder de Deus na vida de Sansão. Então a Bíblia nos apresenta homens e mulheres normais, como eu e como você. E isso me deixa bastante feliz. Seres humanos de carne e osso, como Elias, um ser humano de carne e osso. Mas quem foi Elias? Quem foi esse homem de carne e osso que nós estamos trazendo hoje para nosso conhecimento, para o nosso testemunho de um homem de Deus? E quando nós entendemos a origem do nome de Elias, nós já vamos descobrir um pouco quem foi Elias. E o significado do nome de Elias é: meu Deus é Javé. O nome Elias significa exatamente isso. Meu Deus é Javé. E por aí, você já começa a ter uma noção, um pequeno entendimento de quem foi Elias. Porque esse nome representa verdadeiramente quem foi Elias. Um servo de Deus, um homem que dedicou a sua vida ao Senhor. Nós lemos que Elias veio de uma cidade chamada Tisbe. Isso, se nós podemos chamar Tisbe de cidade, porque não era uma cidade. Tisbe era uma vila, era um pequeno lugarejo. Ninguém conhecia Tisbe, mas foi dessa cidade, desse lugarejo, dessa vila, que veio este homem chamado Elias. E aí eu já aprendo uma coisa interessante, irmãos. Eu não preciso ter nascido numa cidade importante. Eu não preciso ser de nobreza. Eu não preciso morar numa cidade grande, numa capital, ou numa cidade com muitos recursos. Eu preciso ser apenas um homem de Deus, uma mulher de Deus, independente de onde você tenha nascido. Independente de onde você mora. Independente se sua casa é grande ou sua casa é pequena. Independente dos recursos que você tem na conta bancária. O importante é que você seja um homem e uma mulher de Deus. Elias era de um lugarejo, mas ele foi um homem de Deus. Não importava de onde ele vinha, importava para onde ele ia. E isso deve fazer diferença em nossas vidas. Não importa de onde eu venho, importa para onde eu vou. Não importa a minha origem, importa quem eu sirvo verdadeiramente. E Elias foi esse homem, um homem que não importava de onde ele vinha. Interessante que Jesus passou por essa situação. É interessante a Bíblia, as narrativas que a Bíblia nos apresenta são maravilhosas.
No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 45, está escrito: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele que Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode ser alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Natanael, preconceituoso, porque Nazaré é uma cidade pequenininha. E quando ele disse: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Meus irmãos, e essa realidade existe no nosso país hoje. Você sabe que as pessoas são discriminadas em função de onde ele mora, do carro que ele tem, se mora na região nordeste ou na região sudeste, se mora na região norte ou na região sul. Nós praticamos isso hoje. Nós vivemos esse preconceito hoje. Mas volto a afirmar, não importa se você é do nordeste, do sudeste, do sul, do oeste ou do leste, importa que você seja um homem e uma mulher de Deus. Se você mora em São Paulo ou lá nos confins do Amazonas, importa que você seja um servo do Senhor, uma serva do Senhor. E assim foi com Elias, e assim foi com o próprio Jesus. Foi discriminado porque veio de um lugarejo, de uma cidade em que não havia fama, em que não havia respeito por aquela cidade. Mas quando eu continuo olhando para a história de Elias, um homem de carne e osso, um homem igual a você, um ser humano igual a todos nós, eu aprendo muitas coisas com o testemunho desse homem. E uma das coisas que eu aprendo com Elias é que, a despeito de tudo, Elias foi um homem obediente. E mais uma vez esta noite, eu quero bater nessa tecla, eu quero tocar nessa tecla da obediência. E quero abrir um parênteses para vocês. Eu não queria pregar sobre Elias. Eu queria trazer um outro texto para vocês. Eu queria trazer um outro tema para vocês. E essa semana, no início da semana, quando eu pensei que fosse preparar uma palavra, uma mensagem, baseado num outro tema, eu fui profundamente incomodado pelo Espírito Santo de Deus para falar sobre testemunho mais uma vez, para falar sobre obediência mais uma vez, para que nós possamos avaliar verdadeiramente, a começar por mim, o nosso testemunho, o nosso proceder diante das pessoas. Fechado parênteses, eu volto à vida de Elias. Elias foi um homem profundamente obediente a Deus. Se não, vejamos o texto. 1 Reis, capítulo 17, verso 3. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retire-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Imagine, você está na sua casa e recebe uma mensagem no seu WhatsApp: estou lhe ordenando que você deixe a sua casa, o conforto do seu lar, deixe todas as coisas, e você vai viver agora baseado unicamente na fé. Eu vou te sustentar, eu vou te manter. Você vai para um lugar muito simples, um lugar muito humilde, sem recursos nenhum, mas é lá que você vai ver a minha glória. Assinado Deus. E aí? Vamos fazer? Vamos obedecer? Vamos deixar tudo? Mas foi exatamente isso que Elias fez.
Deus ordenou: ora, Elias, deixa tudo, deixa a sua casa, deixa onde você mora e vai viver agora na beira de um riacho. Você vai tomar banho no riacho. Você vai matar a sua sede no riacho. E a comida, quem vai trazer são os corvos. De manhã, pão e carne, e ao anoitecer, pão e carne. Esta foi a mensagem de Deus para Elias. E sabe o que foi que Elias fez? Obedeceu. Ele foi, sem murmurar, sem questionar. Ele simplesmente obedeceu o Senhor. Por mais estranho que fosse aquela ordem, por mais difícil que fosse aquela ordem, Elias simplesmente obedeceu, irmãos. 1 Reis 17:5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Simplesmente assim. Foi e obedeceu a Deus. E por que nós temos tanta dificuldade de obedecer a Deus nas coisas mais simples, nas coisas mais elementares, nos princípios mais básicos da palavra de Deus? Eu estou com uma impressão que nós estamos com muita dificuldade de obedecer. Será que nós achamos que as ordens de Deus, os decretos de Deus, os mandados de Deus, foi apenas para o povo do Antigo Testamento, foi apenas para os dias de Jesus? Será que nós achamos que nós entendemos mais da nossa vida, compreendemos mais da nossa vida do que Deus compreende e sabe das nossas vidas? Ou será, meus irmãos, que nós estamos nos enganando? Será que nós estamos nos iludindo com relação a Deus, com relação à fé, com relação à salvação, com relação a Jesus Cristo, porque nós temos uma grande dificuldade em obedecer? Deus diz: perdoa 70 vezes 7. Eu não perdoo. Deus diz: vá e se reconcilie com seu irmão. Eu não me reconcilio. Deus diz: não mintas. E eu vivo na prática da mentira. Deus diz: não cobices. Mas eu cobiço. Não tenha inveja. Mas eu tenho inveja. Por que nós temos tanta dificuldade em obedecer? Você que é pai, você que é mãe, com certeza enfrenta dificuldades com filhos desobedientes. Ou não? Enfrenta, que eu sei. Eu sou pai. E às vezes é difícil. Mas nós nos comportamos iguaizinhos aos nossos filhos se comportam conosco, nós nos comportamos assim com Deus. Desobedientes. Igual esse menino aí, carrancudo, mal encarado. Nós somos assim diante de Deus. Nós não obedecemos. E quando Deus corrige o filho desobediente, porque o pai amoroso, o pai cuidadoso corrige, nós ficamos bravos. Mas a culpa é sua. A culpa é minha. Porque nós somos desobedientes. E pagamos o preço. Pagamos o preço. Mas Deus, como Pai amoroso, vai corrigir. E vai lançar mão de tudo que for possível para corrigir. Elias obedeceu. Foi para o riacho. Tomava banho do riacho. Bebia água do riacho.
De manhã vinham os corvos com pão e carne, ao anoitecer vinham os corvos com pão e carne, mas o riacho começou a secar. Elias tinha orado para não chover mais, e não estava chovendo, e o riacho secou. E mais uma vez Elias estava passando por prova. O riacho secou. E o seu riacho, meu irmão? E o seu riacho, minha irmã, secou? Muitas vezes o riacho das nossas vidas secam. Os relacionamentos secam. As finanças secam. A saúde seca. E aí o que nós fazemos? Quando parece que tudo se torna cinza, tudo se torna seco, o que nós fazemos? Fazemos o que Elias fez. Elias confiou em Deus. Deus não deixou Elias perecer. Meu irmão, minha irmã, os corvos ainda obedecem Deus. O mesmo Deus que supriu a vida de Elias é o mesmo Deus que supre a sua vida. Mesmo que algum riacho tenha secado na sua vida, confie no Senhor, porque Ele continua mandando corvos. Ele continua sustentando o seu povo. Ele continua abençoando o seu povo, suprindo a necessidade do seu povo. Não vai faltar pão, não vai faltar carne, não vai faltar suprimento, não vai faltar a bênção de Deus na sua vida. Porque Deus continua sendo Deus. E Elias simplesmente confiou e obedeceu. Mas o riacho secou. Aí Deus manda uma outra ordem para Elias. 1 Reis, capítulo 17, verso 8 até o verso 10 está escrito. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom. E demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Talvez essa passagem seja uma das mais bonitas e mais conhecidas da vida de Elias. Ele chega numa cidade e encontra uma viúva que não tinha para si, uma viúva que não tinha para o seu filho, uma viúva que não tinha mais esperança. A esperança daquela viúva tinha morrido. E morrido literalmente, porque aquela viúva estava se preparando para a morte. Tanto a sua morte, como a morte do seu filho. 1 Reis, capítulo 17, o verso 12, narra isso, está escrito: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Tragédia, miséria, penúria, desalento, desesperança e morte. Era isso a expectativa daquela mulher. Não havia mais horizonte. Aquela mulher olhava para o horizonte e não via horizonte. A única coisa que ela via era morte. Era desgraça. Era o fim. E Deus disse para Elias que aquela mulher queria sustentá-lo. Que aquela mulher queria abençoá-lo. Mas aquela mulher só tinha um restinho de farinha e um pouquinho de azeite para preparar uma comida, comer e esperar a morte. Ela
e o seu filho. Quando você olha para a sua botija, o que você vê? Só um pouquinho de farinha e um fiozinho de azeite? Você está cansado? Você está cansado de orar e não vê resultado? Você tem orado frequentemente, espero que sim, mas a situação não muda? Você está ficando sem esperança? Você tem olhado para o horizonte e tem visto só coisas ruins se aproximando? Deus tem uma palavra para você essa noite. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da sua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, se a desesperança bateu no seu coração, se a fé está minguando, se as coisas estão difíceis, toma essa palavra para o teu coração, porque é palavra de Deus. O Senhor está dizendo: a farinha da tua panela não faltará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor faça chover, porque vai chover bênção na sua vida de novo. Tem que confiar, tem que crer e obedecer a Deus, como Elias fez. Elias era um homem de Deus, um servo de Deus, homem obediente a Deus. E eu queria dizer para você essa noite, meu irmão, que mesmo que você olhe para o horizonte e não consiga ver nada ainda, mas eu garanto a você que o sol da justiça de Deus continua brilhando no seu horizonte. E se a luta, e se o problema está muito grande, e você não está conseguindo ver o sol da justiça, então creia. Tão somente creia. Porque é por fé que nós vivemos, não é por vista. É por fé que nós vivemos, dia após dia, é por fé que nós vivemos. Não vai acabar o azeite, não vai acabar a farinha, porque foi assim que aconteceu com aquela mulher, porque o homem de Deus estava presente. Deus estava presente na vida de Elias, Deus está presente na tua vida. Então confia no Senhor, obedece o Senhor, creia no Senhor. Elias, um homem de carne e osso, um homem igual a mim, igual a você. E Elias, ele foi íntimo de Deus através da oração. E mais uma vez, e outra vez, e de novo, eu vou falar de oração. Falamos de obediência, falamos de oração agora. Elias foi um homem de oração. Se não, vejamos 1 Reis 17, 21. Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor entendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Vamos entender o que está acontecendo aqui. A gente vai ter que voltar um pouquinho, lá no versículo 17 de 1 Reis, capítulo 17, verso 17. Está escrito: depois disso, adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. O filho da viúva, o filho daquela mulher que Elias multiplicou o azeite, multiplicou a farinha, ele adoeceu. E foi uma doença fatal. Ele morreu. E aquela mulher culpou Elias, culpou a presença de Elias. Leia o texto e você verá. Mas meu irmão, minha irmã, Elias era um homem de Deus. Elias não retrucou com a mulher. Elias não se defendeu.
Elias não ficou bravo com a acusação da mulher. Elias não se justificou. Elias fez aquilo que um homem de Deus faz. Em meio à dificuldade, em meio à prova, em meio aos desafios, em meio ao impossível, Elias dobrou o seu joelho e marcou uma audiência com Deus. Elias colocou aquele menino morto nos seus braços e foi falar com Deus. Meus irmãos, eu não sei aqui quem de vocês já participou de uma audiência, teve que conversar com algum juiz. Eu já. É uma burocracia. É tanto salamaleque para entrar naquela sala. É tanto não me toques. É tanta coisa para entrar na sala daquele homem. E na sala do Rei dos Reis, do Juiz dos Juízes, eu e você podemos entrar sem marcar audiência. Nós podemos entrar sem pedir ordem para ninguém. Claro, com toda reverência, com todo tremor e temor, mas eu e você podemos falar com o Supremo Juiz sem pedir autorização para ninguém. Nós temos livre acesso através da oração. E Elias sabia disso. E Elias fez isso. Ele pegou aquele menino e fez esta oração. A oração pedindo para que Deus tornasse a alma daquele menino. Mas pastor, essa oração é muito impossível, é muito difícil. Claro que é, para mim e para você, para Deus não. O que é impossível para Deus? O que é impossível para Deus? Mudar o coração do teu marido? Mudar o coração da tua mulher? Mudar o coração do teu filho? Trazer um morto à vida? O que é impossível para Deus? Nada. Nós precisamos apenas orar e confiar e ter fé, porque Deus pode fazer muito, mas muito mais do que você pede ou que você imagina. Você sabe disso. Nós sabemos disso. Talvez o problema é que nós não estamos lançando mão da oração como deveríamos lançar. Não estamos investindo tempo na oração como deveríamos investir. Mas Elias, um homem de carne e osso como eu e você, investiu tempo na oração. Ele era íntimo de Deus na oração. Elias orou para não chover e não choveu. Elias orou para que o menino voltasse à vida, o menino voltou à vida. Elias orou para que caísse o fogo do céu, quando ele enfrentava 450 profetas de Baal e caiu o fogo do céu. Elias pediu para chover de novo e choveu. Porque Elias sabia quem era Deus. Elias conhecia o poder de Deus. Elias era íntimo de Deus através da oração. Elias viveu provavelmente no século 11, século 9 antes de Cristo. E depois Tiago, o irmão de Jesus, quando escreveu a sua epístola, lá no primeiro século, quando ele tratou de oração lá no capítulo 5, sabe de quem ele fala? Sabe quem é o exemplo de homem de oração que Tiago, o irmão de Jesus, usa? Tiago capítulo 5, verso 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Quando Tiago, o irmão de Jesus, quis dar um testemunho, um exemplo de homem de oração, ele usou Elias. E o que me chama a atenção nesses versículos de Tiago é o início, quando ele diz: um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Igual a você, igual a nós. Que fique bem claro que Elias não tinha nenhum superpoder. Ele não tinha super velocidade. Ele não tinha visão de raio-x. Ele não tinha super força. Das suas mãos não saía um teio de aranha para ele ficar andando pelos telhados.
Um homem igual a você, igual a mim, igual a nós, mas um homem obediente a Deus, temente a Deus, um homem que confiava em Deus, um homem de oração. E isso fazia diferença na vida de Elias, e isso pode fazer diferença na minha e na sua vida. E sabe qual foi o resultado da história desse menino que volta à vida? Olha só o que a mãe do menino diz para Elias no final. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aquela mulher reconheceu verdadeiramente que Elias era um homem de Deus. E eu tenho até medo de perguntar o que eu vou perguntar agora. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua vizinhança, lá na sua casa, as pessoas reconhecem que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Os seus atos, as suas ações correspondem às suas palavras, porque você diz que é cristão, você diz que é seguidor de Cristo, você diz que é evangélico, você diz que é crente, mas as suas palavras, elas estão de acordo com as suas ações? Porque as ações de Elias estavam de acordo com as suas palavras. Aquela mulher reconheceu que ele era um homem de Deus, porque a palavra de Deus estava na sua boca e nas suas ações. Meus irmãos, e para a glória de Deus, não é para a sua glória e nem para o seu mérito. As pessoas têm que dizer e ver: puxa, você é um homem de Deus, hein? Olha, minha irmã, você é uma mulher de Deus. Para a glória de Deus isso. As pessoas precisam reconhecer em nós de quem nós somos. Ou não. Meu irmão, chega desse tempo de sermos uma coisa aqui e outra coisa lá. Chega desse tempo de sermos cristãos de domingo e de segunda a sexta estamos dando péssimo testemunho. Precisamos acabar com isso, se por acaso alguém tem se comportado assim. Elias era cristão de domingo a domingo. Era crente dia após dia. Muitos episódios importantes e interessantes aconteceram na vida de Elias. Um deles que você conhece foi quando Elias enfrentou os 450 profetas de Baal, desafiando os profetas para saber quem era o verdadeiro Deus. E nós sabemos que Deus honrou Elias. Deus fez cair fogo do céu para consumir o sacrifício e o altar que Elias tinha oferecido. Enquanto os profetas de Baal se cortavam, gritavam, ajoelhavam e nada aconteceu. Porque Elias era um homem de Deus, um servo de Deus. Deus nunca abandonou Elias. Deus honrou Elias em todas as situações. Irmãos, Deus quer fazer isso com você, quer fazer comigo, quer fazer com a igreja. Deus quer nos honrar, honrar a nossa fé, honrar a nossa palavra. Primeira Reis, capítulo 17, verso 35, está escrito: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, ainda lambeu a água que estava no rego, e o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias orou mais uma vez, e mais uma vez Deus respondeu a oração de Elias. Deus, que não chova mais,
parou de chover. Deus, ressuscita essa criança. Deus ressuscitou. Deus, faz cair fogo do céu. E o fogo caiu. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que andava com Deus, na intimidade com Deus, e Deus nunca deixou Elias ser envergonhado. Nas situações mais difíceis, mais críticas, mais impossíveis, Deus estava ao lado de Elias. E meu irmão, minha irmã, nas situações mais difíceis da sua vida, nas situações mais críticas, nas situações impossíveis, Deus quer estar ao seu lado também. Te abençoando, abrindo portas, abrindo caminhos, caindo fogo do céu se for necessário. Deus quer fazer isso na sua vida, porque fez na vida de Elias. Mas a parte da história de Elias que eu mais gosto é o capítulo 19. Gosto muito dessa parte, porque é exatamente nessa parte que fica demonstrado a nossa tese que Elias foi um homem de carne e osso, igual a mim, igual a você. Por favor, abra aí, 1 Reis 19. Abra aí, por favor, e acompanhe a leitura. 1 Reis 19, verso 1. Abra a sua Bíblia em 1 Reis 19, 1. Quero ler com você esse texto. Eu gosto muito dessa passagem bíblica. Está escrito assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Betsabá, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. 1 Reis 19, do 1 ao 4. Que coisa interessante, meus irmãos. Que coisa interessante. Deus tinha feito coisas tremendas na vida de Elias. Deus tinha usado Elias de uma forma extraordinária. E agora, aquele homem estava com medo. Com medo de uma ameaça. E o texto é claro, diz que Elias temeu. Elias teve medo e Elias fugiu. Se escondeu. Pediu a morte. Entrou em depressão. E eu gosto tanto disso. Mas pastor, o senhor gosta do sofrimento de Elias? Não gosto do sofrimento dele, não. Eu gosto que aqui fica provado que Elias era homem, ser humano, de carne e osso, sujeito a fraquezas também. Meu irmão, minha irmã, ficar preocupado, sentir medo, sentir angústia, faz parte da agenda da nossa vida. Nós vamos passar por isso sim, como Elias passou. Mas existe uma grande diferença, meus irmãos. Isso não pode ser desculpa para o nosso pecado. Não pode ser desculpa para a nossa apatia. Não pode ser desculpa para mim entregar os pontos. Não pode ser desculpa para mim desistir da caminhada. Vamos passar por momentos em que nós nos sentimos fracos, sim. O texto diz que Elias entrou numa caverna. Lá no capítulo 19, no verso 9, diz: Elias entrou numa caverna. E muitas vezes nós entramos na caverna do desânimo, na caverna do abatimento, na caverna da falta de fé, na caverna da desesperança. E queremos ficar lá escondido, achamos que tudo está perdido, que tudo não vai dar certo, que tudo foi em vão. Elias achou isso, que tudo tinha sido em vão. Mas, meus irmãos, sabe o que aconteceu nesse momento tão difícil da vida de Elias? Capítulo 19 de 1 Reis, verso 15 está escrito: Disse-lhe o Senhor: Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael sobre rei da Síria, e Jeú,
filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, e de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Elias na caverna, com medo, abatido, depressivo, e Deus aparece a Elias e diz: ei, rapaz, está fazendo o que nessa caverna? Sai. Eu tenho propósito na sua vida. Eu tenho tarefas para você realizar. Sai da caverna. Em que caverna você está escondido? Quem tem lhe causado medo? Ou o que tem lhe causado medo? Que você entrou na caverna, que você perdeu a esperança, que você acha que não vai dar certo, que você acha que está demorando. Deus está dizendo para você esta noite, através do seu Espírito Santo: sai da caverna, porque eu tenho propósito na tua vida ainda. Eu tenho coisas para realizar na tua vida ainda, meu irmão, minha irmã. Sai da caverna. Você não precisa ter medo, você não precisa ficar deprimido, nem escondido, porque Deus continua sendo Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que Elias fez? Saiu da caverna. Obedeceu mais uma vez, mesmo abatido, mesmo com medo, mesmo triste, mesmo angustiado. Elias saiu da caverna. Sai da caverna. Vai para o monte. Caverna não é lugar de cristão. Caverna não é lugar de crente. Sai da caverna, meu irmão. Vai para a vida. Enfrenta o problema. Deus é contigo. Sai da caverna.